tê-la aqui conosco hoje. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa live. Um prazer muito grande estar conversando com você. Deputada, a defesa do ex-presidente Lula entrou com um pedido de investigação independente da Lava Jato. Ele quer trazer à tona todo o processo de lawfare sofrido pelo presidente. A senhora podia explicar melhor esse cenário para todos nós? Cenário de perseguição do presidente Lula, não é, Amanda? Isso. Olha, eu diria que esse é um calvário na vida do presidente. Um homem com a história dele e o que ele representou para o Brasil, ser submetido a esse tipo de perseguição judicial foi algo muito forte na vida dele. É que o presidente Lula é um homem forte, né? E tem a consciência tranquila e a disposição de luta. Mas desde que iniciou esse processo da Lava Jato, foi um processo direcionado ao PT e principalmente ao Lula. Então, desde o início, o Lula foi foco do processo. Só para você ter uma ideia, para a gente fazer a diferenciação de processos e processos. A Lava Jato Sim. é um processo todo em Curitiba e que tem a ver com o TRF4, enfim. Então, são três ações que tem lá. Uma, ele foi condenado, depois, como caiu a condenação em segunda instância, então ainda tem a terceira instância, ele foi liberado. Mas tem, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal, uma ação do presidente nossa para que o Supremo declare o Moro suspeito, né? Um juiz suspeito de condenar. Mas o presidente Lula tem 5 processos fora esse da Lava Jato. Sim. Esses 5 processos, de 2, ele já foi, 8, desses 8 processos, em 3 ele já foi absolvido. Então tem mais 5, e eu tenho certeza que ele será absolvido. Se tiver um julgamento com isenção, um julgamento com justiça, ele vai ser absolvido. O problema é que a Lava Jato, que foi colocada lá em Curitiba através do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, desde o início teve um componente político, né? Que a gente denunciava e dizia, olha, esse processo está sendo utilizado como perseguição de adversário. E o Moro não escondeu isso. Quando ele assume o Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro, ele, na realidade, disse para o Brasil que, de fato, ele fez um processo político. Deltan Dallagnol fez lá um PowerPoint com o Lula no centro, com uma série de indicações de crime, e dizia, não temos prova de nada, apenas convicções. Convicção. Convicção. Então, o presidente Lula foi julgado por convicção do Ministério Público e de um juiz que depois serviu ao seu adversário na disputa da presidência da República para derrotar o presidente Lula. Primeiro, tirá-lo da eleição, prendê-lo, tirá-lo da eleição, e aí se eleger presidente da República. Não tem uma prova, aliás, todas as provas no processo em Curitiba, nesse primeiro processo, e nos outros 2 também que tramitam lá, são provas da inocência de Lula. São provas de que Lula não praticou o crime. É a questão do apartamento que vocês acompanharam, Sim. né? Sim, na sim. praia em São Paulo, no Guarujá. Quer dizer, o presidente Lula não comprou apartamento, não morou no apartamento, não pediu o apartamento, não ganhou o apartamento, e o apartamento foi o foco da sua condenação. A gente fica se perguntando como foi possível armar toda essa situação. E isso ficou evidente depois que o Intercept fez uma série de reportagens, que a gente chamou de Vaza Jato. Que completou um ano recentemente, né, deputada? Um ano. Faz pouco tempo agora, semana retrasada. Semana retrasada, exato. Que a gente chamou de Vaza Jato, por quê? Porque mostrava como eles construíram o processo. A conversa dos procuradores com o juiz, a conversa com pessoas que eles elencavam para depor contra o presidente. Quer dizer, um verdadeiro escândalo. Por isso que o presidente, ao lado de estar se defendendo desse processo na justiça, de pedir também a suspeição do Moro, resolveu fazer uma investigação autônoma de todas as acusações que fazem contra ele, né? Isso é uma situação muito ruim que nós estamos vivendo no Brasil, não é, Amanda? Porque o Poder Judiciário se instrumentalizou em muitos casos. Passou a casos, criminalizar a política, né? E abrir essas operações direcionadas Brasil afora. Exatamente. E como não conseguem, muitos setores não conseguem disputar eleitoralmente e ganhar uma eleição,
acabam formando processos desse jeito, criminalizando as pessoas, criminalizando a política, exatamente para tirar o adversário do jogo político e poder, enfim, chegar ao poder. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro, foi o que aconteceu com o Moro, que queria ter um espaço maior de poder, chegou ao Ministério da Justiça, estava querendo, com certeza, se alçar na política ou ter um cargo no Supremo Tribunal Federal. Mas como a mentira tem perna curta, ou a verdade é um barco que balança e não afunda, aconteceu o que aconteceu com o Moro agora, né? Ele ficou desmoralizado, porque serviu a um governo que ele teve que sair, porque ele achou que estava fazendo água, denunciando coisas que ele, junto com esse governo, ajudou a esconder. Ou seja, cometeu o crime de prevaricação. Então, e agora começa a passar, né, de certa forma, pela mesma coisa que fez o presidente passar. Exatamente. E aí é muito interessante porque ele pede, agora, inclusive, recentemente, em entrevista que ele deu, reclamando onde está o Estado de Direito. O Estado de Direito que ele ajudou a destruir, que ele atentou contra, né? Porque ele não observou o devido processo legal, os prazos do processo, não deu direito à defesa do presidente, julgou sem prova. Então, agora ele quer para ele algo que ele negou para aqueles que ele julgou. E a situação dele está um pouco difícil, que até ele tentando mais uma vez utilizar a Rede Globo, que foi totalmente direcionada e utilizada por eles, com as falas, com as imagens, com as vazações, com os vazamentos no momento correto e expostos na mídia, ele está tentando utilizar a Rede Globo a seu favor, mas chegou a uma situação com toda a vaza-jato que acho que ele não consegue mais fazer o mesmo feito duas vezes, né, deputada? Ah, com certeza. Não, com certeza ele vai ter muita dificuldade de recuperar aquele protagonismo, a popularidade que ele tinha. Isso já caiu muito, né? E a Rede Globo tem responsabilidade sobre isso também grande, né? Porque dia sim, outro também, a Rede Globo colocava no Jornal Nacional as denúncias contra o PT, contra o Lula. Né? Nós não tínhamos nunca o mesmo tempo de TV para colocar o nosso contraponto, para mostrar o que estava acontecendo. Moro foi alçado à condição de herói nacional, incensado, né, pela Globo, por outros veículos da mídia, virou o queridinho do Brasil e era a pessoa preparada para ser a grande liderança política do Brasil, ou seja, um juiz que não fazia política. E essa criminalização... Desculpa, entrou uma ligação aqui. É como se a política fosse algo ruim, né? Ou seja, quem faz política é ladrão, quem faz política não presta. Esse é o tipo do argumento da extrema-direita e daqueles que não querem que o povo participe do processo. Porque a política, na democracia, ela requer a participação popular. Pode ser que tenha erros, eu acho que tem problemas, acho que tem, mas ainda é o melhor sistema, o melhor regime, porque garante a participação do povo. Fora da política, a gente tem a barbárie. Por exemplo, a negação da política, a criminalização da política, resultou em Jair Bolsonaro. O Brasil está pagando um preço altíssimo, altíssimo, de ter essa pessoa presidindo o país. Ou seja, uma pessoa autoritária, não tem responsabilidade, inconsequente, não está capacitado para governar, está jogando o Brasil num caos, não se preocupa com a vida das pessoas. Esse é o principal resultado de Sérgio Moro. Sérgio Moro criou isso. Então, ao perseguir Lula, ao perseguir o PT, perseguir partidos de esquerda, criminalizar a política, ele deu abertura a esse monstro que está aí, que foi agora o que ele está denunciando. Mas aí não adianta mais, porque foi ele que criou, né? Foi ele que abriu as portas para que Jair Bolsonaro fosse presidente. Deputada, nesse momento, ser política no país, ser deputado, está dando muito trabalho, porque o presidente passa o tempo todo destruindo todas as políticas públicas e vocês trabalhando para poder acabar com toda essa atrapalhada que ele vem fazendo e atacando a democracia, né, de forma muito séria. E eu queria que você falasse de ser parlamentar nesse momento. Acho que é um momento atípico no país, que a gente tem um presidente que destrói tudo, e no momento de uma pandemia que o país atravessa aí de forma avassaladora, né? Então, assim, como é que está sendo lidar com esse cenário todo?
Difícil, né? Porque até para exercer um mandato aqui está difícil. As sessões são todas remotas. Então, você fala por plataforma no plenário. Você não tem condições de pedir a parte, de fazer um debate mais ofensivo, de mostrar o que está acontecendo no Brasil. Eu digo, é tudo muito asséptico, quadradinho, né? A política se tornou algo meio embalado. Então, a gente não consegue fazer o contraponto, como a gente fazia no plenário da Câmara, a ter liberdade para andar, né? Viajar ao Brasil. O Lula, por exemplo, saiu, a gente tinha uma série de viagens planejadas, ele sempre gostou muito de estar no meio do povo, conversar, não consegue fazer. E para nós, deputados também tem sido isso. Ou seja, não dá para a gente exercer a atividade como deveria para fazer um embate político. E, enquanto isso, o Bolsonaro segue na sua escalada de desmonte das políticas públicas. Veja, Amanda, a coisa mais efetiva que ele fez do governo para enfrentar a pandemia, que ele botou em prática, foi a renda emergencial dos R$ 600. Só que não foi ele que propôs isso. Aliás, Foram vocês, queria. né? A oposição. Foi a oposição. Ele não queria, ele queria no máximo dar R$ 200 para as pessoas passar essa fase e não queria pagar e demorou para pagar, demorou para regulamentar, demorou para colocar em prática, deixou as pessoas em fila na frente da Caixa Econômica, ou seja, brincou com a vida das pessoas. Mas, além disso, que outra coisa ele fez? Ele não ajudou as micro e pequenas empresas, né, que estão praticamente aí quebradas. Nas portas da falência. Porque as micro e pequenas empresas não têm como pagar os seus empregados, não têm como pagar o aluguel, muitas vezes, que precisam, não tem capital de giro. Ao mesmo tempo, milhões de pessoas estão no seguro-desemprego, então ele poderia ter subsidiado, talvez, esses empregos, subsidiado os postos de trabalho das micro e pequenas empresas, já que o governo, de certa forma, está tendo que subsidiar através do seguro-desemprego, mas gerando uma instabilidade enorme, porque o cidadão está sem o posto de trabalho. É isso mesmo. Nós fizemos uma proposta, a oposição aqui, de que o governo tinha que entrar pagando o salário das micro e pequenas empresas de quem ganha até 3 salários mínimos, como fizeram governos de outros países para garantir o salário e garantir os empregos e dar um crédito barato para as micro e pequenas empresas, com juros zero, com prazo de carência grande de 1 ano para começar a pagar, com prazo de pagamento de 60 meses. Não fizeram nada, absolutamente nada disso. Ou seja, o crédito é normal, a carência é pequena, tem um monte de exigência para ter acesso ao crédito. Então, as micro e pequenas empresas estão fechando, e são elas as que mais empregam. Mas eles não têm preocupação com micro e pequena empresa. Aliás, o Guedes falou naquela reunião ministerial, que foi apresentada ao público, de como eles se reúnem e debatem no governo, que as micro e pequenas empresas davam prejuízo ao Brasil, que tinha que ajudar as grandes empresas, porque essas sim dariam lucro. A cabeça deles é uma cabeça voltada única e exclusivamente para o lucro, única e exclusivamente para os grandes, não consideram o povo é estatística. Tanto que Bolsonaro, quando fala em mortes da pandemia, ele diz, e daí? Não tem nenhuma empatia com a dor das pessoas. Então é muito triste o momento que nós estamos vivendo. E é exatamente por conta dessa desestabilização que foi causada pela Lava Jato. Foi o impeachment, né, o golpe contra a Dilma, e a Lava Jato que acabou com as instituições, com a referência à Constituição, ao Estado de Direito, às regras que você tinha de convivência. Então, depois disso veio o caos. Então, o Brasil caminha para uma situação muito dura. Eu espero, sinceramente, que a gente consiga reconstruir esse país passado Bolsonaro. E espero que ele saia logo, né? Nós estamos aí com o processo de impeachment, fazendo campanha para que isso aconteça, porque nós tentamos ajudar o Brasil, apresentamos vários projetos, conversar com o governo, nada disso adiantou. Quer dizer, o governo é o epicentro da crise. Ele que é o responsável por isso, então ele tem que sair, não tem como ele ficar. Enquanto tiver Bolsonaro na presidência e o governo dele aí, nós não temos como salvar o país da crise.
Deputada, esses ataques recentes às instituições, como jogaram fogos nesse final de semana no STF, você consegue ver uma reação mais forte das instituições para com o governo e as instituições estão se juntando com a oposição? Como é que está acontecendo esse desenho para que esse impeachment aconteça de forma mais rápida? O impeachment seria a forma mais rápida de tirar de fazer com que esse desgoverno deixe o país tentar voltar a avançar? Eu espero, sinceramente, que o Supremo leve essa reação que começou a ter até as últimas consequências, que parece que acordou para intervir na situação e realmente cobrar a responsabilidade e investigar os crimes cometidos por Bolsonaro. Acho que o Supremo está tendo uma postura mais firme e que corresponde ao papel dele enquanto guardião da Constituição, né? Que nós, lá atrás, já falávamos o que estava acontecendo. Veja, nós tivemos uma caravana do Lula no Sul, teve tiros contra a caravana, não fizeram nada. Teve invasão no Instituto Lula, não fizeram nada. Na campanha do Haddad também teve atentado, não fizeram nada. Então, quer dizer, precisou um atentado, inclusive, contra o Supremo pudesse reagir. Então, está reagindo, e eu louvo isso, porque tem que reagir e a gente tem que ser solidário à instituição. Agora, eu espero também que a gente possa ter consequência disso, tanto do processo que o Supremo abriu de investigação sobre as fake news, como Sim. o processo que tem no Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos lá 4 ações que pedem a cassação da chapa de Bolsonaro e Mourão, e se o Supremo fizer o compartilhamento das provas que eles estão levantando, inclusive quebra de sigilo fiscal, telefônico, dos empresários que eles estão investigando, que são responsáveis por disseminar fake news contra o Supremo, são os mesmos que disseminaram fake news contra o Haddad, contra a oposição. Então, se tiver compartilhamento dessas provas, nós vamos ter, com certeza, consequência no TSE. Aí eu espero que o TSE casse essa chapa e a gente tenha outras eleições, só pela mão do povo que nós vamos poder sair disso. E espero também que o Congresso Nacional abra o processo de impeachment, que o Rodrigo Maia abra um processo. Nós temos lá mais de... Mais 90, acho. Não, 40 pedidos de impeachment. 40 pedidos. Que já estão na Câmara dos Deputados. Tem que abrir, porque aí isso tem debate com a população. Você começa a formar uma opinião sobre isso, as pessoas se inteirar dos crimes que ele está sendo... enfim, os crimes que ele cometeu, e começa um debate na opinião pública. Então, nós estamos pressionando para que abra os processos de impeachment. Agora, em abrindo o processo de impeachment, Bolsonaro julgado e afastado, nós achamos que a solução para a sua substituição não é o Mourão, não é ficar o governo que está aí. Seria uma continuidade. É tão ruim quanto, né? O Mourão é tão ruim Sim. quanto o Bolsonaro. É a mesma política econômica, é a mesma política antipovo, é a mesma política autoritária. Teria que ter novas eleições. Tem uma PEC no Congresso Nacional que prevê, em caso de afastamento do presidente da República, as eleições serem convocadas em 40 dias, em 90 dias. Então, nós teríamos um novo pleito eleitoral. É isso que nós estamos lutando, com impeachment, com convocação de novas eleições. Se for julgado o processo no Tribunal Superior Eleitoral, aí é diferente, porque aí já vai requerer a nova eleição. Então, caça a chapa e aí tem que ter uma nova eleição. Domingo teve uma manifestação em Brasília, uma carreata, as pessoas estavam protegidas dentro do carro e eu vi que a senhora estava nessa carreata puxando, ela estava em cima de um trio elétrico, salvo engano. Como foi essa manifestação, já que nesse momento de pandemia, até as manifestações elas ficam restritas, mas o sentimento da população você já vê indo para as ruas, então como foi esse momento? Olha, nós fizemos a carreata, é uma manifestação segura, né? As pessoas estão no carro, também estávamos lá de máscara, enfim, com álcool gel, protegidos, mas eu acho que tem que ir para a rua, Amanda, sabe por quê? Tem que protestar. Não é possível deixar a rua para os fascistas. O Bolsonaro chama o povo dele para invadir hospital. Para invadir hospital, para protestar contra as instituições, para ir para a rua sem máscara, sem nada, para falar em impropérios, né? Para desfazer do povo, não está nem preocupado. Nós não podemos deixar de ter reação, tem que ir.
Assim como eu fui para São Paulo no domingo também, na manifestação que teve lá, puxada pelas torcidas organizadas, por entidades, para mostrar a nossa solidariedade, que estamos juntos. Porque, na realidade, Amanda, a maioria do povo brasileiro está exposta ao vírus, não está fazendo quarentena. Por conta do Bolsonaro, ele exortou as pessoas a ir para a rua. Não tem políticas públicas, né, para que as pessoas possam fazer a devida quarentena, então o brasileiro termina indo para a rua mesmo. Exatamente, é isso mesmo. Porque as pessoas não têm renda, que assegure que elas não precisam trabalhar, né? As micro e pequenas empresas não têm crédito, quer dizer, não tem proteção nem de saúde, nem econômica, as pessoas têm que se virar, ele incentiva isso. Então, quando você pega o povo pobre do país, pessoal que vive nas comunidades, pessoal mais pobre, o pessoal está indo trabalhar, tem que se virar. Na maioria da população são os negros e negras, que é a maioria da população no país, que estão expostos ao vírus. E o Bolsonaro não está nem aí. Então, eu não vejo direito, às vezes, da gente dizer, bom, vamos fazer uma quarentena. Nós que somos de classe média. Claro, eu acho que as pessoas têm que se cuidar. Quem pode fazer, tem que fazer. Mas eu acho que a gente tem que mostrar solidariedade para essas pessoas, porque é o pessoal que foi escolhido para morrer, que resolveu lutar para viver. Está indo para a rua para dizer, olha, nós não queremos morrer, queremos que pare o preconceito contra a criminalização, né, que temos de negros e negras no país, contra a morte dos pobres. Nós queremos que o governo nos ouça, que tenha medidas, que as políticas públicas sejam reestruturadas e queremos democracia. E isso foi bom, porque o fato do pessoal ter ido para a rua 3 finais de semana consecutivos, espantou os bolsominions, espantou a direita. Lá em São Paulo, a manifestação deles não tinha 80 pessoas. Ficaram com medo também, o próprio Bolsonaro recuou, mas ele tem que saber que o povo brasileiro não está para brincadeira. Se precisar, vai lutar, e vai lutar com fibra, com garra. O povo brasileiro não é robô, né, deputada? O povo brasileiro não é esses robozinhos de internet que passam o tempo inteiro difamando e derramando injúria e ódio aí pela internet, e algumas pessoas terminam acreditando e se levando por isso. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho aqui para os nordestinos, né, que foi o povo que resistiu no processo eleitoral, mas que é um povo que a gente percebe que sofre muito preconceito desse governo, né? Então, qual é a percepção que a senhora tem disso? Não, o Bolsonaro, pelo que a gente vê de reação dele, ele não gosta do povo do Nordeste, né? Ele odeia o povo do Nordeste. Essa é a grande realidade. Não sei se por mágoa da eleição, mas muito antes ele já era preconceituoso. As piadas que fazia, a forma como se tratava a região, se referenciava, ele nunca gostou, né? O Bolsonaro é um homem do Sul, daquela tradição mais conservadora e de extrema direita que tem, que acha que as coisas se resolvem na bala e que pobre é pobre porque não gosta de trabalhar, porque é vagabundo, né? Faz piada preconceituosa com os negros, com a população LGBT, com as mulheres, né? E com os nordestinos. É um absurdo o que ele faz nas políticas públicas. Em relação ao Bolsa Família, por exemplo, né, quando eles fizeram a abertura de novas Bolsas Famílias, e a gente sabe que uma grande parte, né, da população que precisa estar no Nordeste, ele abriu a maior parte das bolsas para o sul do país, né? Outros projetos que tem no Nordeste, vamos falar da transposição de São Francisco, que nós fizemos um ato lindíssimo com o Lula aí, com o governador Coutinho. Em Monteiro. Foi muito legal, né, mostrando o que é o São Francisco, a transposição, o benefício disso para a região. Ele parou a obra, quer dizer, a obra está sendo deteriorada, ele está deixando o canal seco para rachar no sol, dizendo que tem problemas técnicos. Isso é um absurdo, gente. Foi uma obra importante de combate à seca, ele não está nem aí. Então, o Bolsonaro, ele faz política assim, para os amigos, para quem ele gosta, para quem ele acha que vai estar com ele e que defende essa política preconceituosa que ele tem. É uma pena, né, que a gente tenha um cara como esse no país, porque nós estávamos numa política de integração do país, de integração regional, de esforço para fazer os desenvolvimentos regionais serem mais harmônicos, né, ou seja, não ter tantas diferenças regionais como a gente sempre teve, né, o chamado Sul Maravilha e o resto do país, ou Sudeste Maravilha e o resto do país, mas ele está desmanchando essas políticas. E eu acho que isso
vai ter um custo altíssimo aí para a população, né? Afeta em cheio a vida do povo, né? Então, o desmonte na política, não só do projeto São Francisco de combate à seca, mas a política de cisternas, de eletrificação, de melhoria das condições rurais, né? No Nordeste, no Norte brasileiro, a política indígena que ele faz, ambiental, enfim, tudo é de destruição. Mas ele deixou claro isso. Ele falou tudo isso, ele falou tudo que ia fazer. Ele sempre disse que ele viria para destruir o que estava aí, para reconstruir o que ele achava que fosse certo. E ele está destruindo, de fato. Só que ele não está construindo nada, pelo menos para o povo ele não está construindo nada. E ele não destruiu mais porque a oposição está muito firme, muito forte, né? E vem seguindo os passos, de fato, dele e tentando frear isso da forma que pode. Com relação ao auxílio emergencial, tem muitas pessoas perguntando se ele vai ser postergado. O Guedes já anunciou, já sinalizou várias vezes que vai baixar para R$300, mas a oposição já está trabalhando com relação a isso? Já está trabalhando. Nós temos um projeto, eu tenho um projeto, tem mais deputados com um projeto que estende esse auxílio emergencial. O meu projeto estende por 1 ano, porque nós achamos que menos de 1 ano o Brasil não vai conseguir encontrar o seu caminho de reconstrução. E primeiro tem que tirar Bolsonaro e depois reconstruir o país. Então não dá para deixar as pessoas sem renda. Agora o Guedes e o Bolsonaro querem baixar isso, ou seja, baixar para R$300. Eles não têm noção do que é a vida do povo. Aliás, o Paulo Guedes é um banqueiro, né, do sistema financeiro, trabalhou sempre para fundo Abutre, aquele fundo que faz especulação financeira. O projeto que ele quer implantar no Brasil, ele disse naquela reunião ministerial, é liberar o jogo de azar, liberar os jogos de cassinos, ou seja, ele quer a jogatina no Brasil. Ele é uma catástrofe do ponto de vista da economia. Tiraram os direitos do povo, fizeram a reforma da Previdência, cortaram direitos trabalhistas. Então, para ele, povo, vou repetir, é estatística, não é gente. Eles tratam como se fossem números que estão lá e eles divulgam esses números. Por isso que a gente tem que ser firme e combater. Nós estamos agora também pressionando o Rodrigo Maia para colocar em votação esse projeto, que estende por mais 1 ano e estende o valor de R$600, e não de 300, como que é Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. Mudando agora um pouco de assunto, antes de você ser presidente do PT, ele tinha sido presidido por homens e homens fortes, como o presidente Lula, como o José Dirceu. Então, a política ela é muito machista, sobretudo para mulheres fortes, como você, né? E como está sendo atuar e manter a resistência nessa conjuntura de tanto ódio, né? E de tanta violência contra a mulher e contra todas as outras minorias, né? Não posso considerar a mulher uma minoria, mas é uma política muito forte, muito machista contra a mulher e contra as minorias do país. Não, com certeza. A política é machista, né? Como todos os setores do Brasil, e é masculina, eminentemente masculina. São poucas as mulheres que estão na política, porque é difícil, né? A política é a guerra sem armas, ou seja, é a disputa de posição, é a disputa de poder, né? Em vez de fazer guerras, a gente estabeleceu a arte da política dentro da democracia para poder disputar as ideias e as posições. Então, é sempre uma disputa grande. E é óbvio que quando a mulher entra, é mais um agente político a disputar naquele universo que já está com muita gente disputando. E as mulheres são pouco, digamos assim, não têm familiaridade com a política, né? Nós entramos na política, do ponto de vista histórico, muito recente, foi na década de 40 que a gente conquistou o direito de voto, de votar, né? E, claro, ser votada, mas aí não tinha nem candidatas. Então, os partidos não abrem espaços, tem dificuldades dentro do partido. Então, não tem 100 anos que a gente está nessa toada. Então, é muito difícil, né? Os códigos na política são masculinos, a forma de fazer, os horários, né? Não tem tempo para nada, é absorvido totalmente por aquele ambiente. E as mulheres, com as suas duplas e triplas jornadas, muitas vezes se distanciam. E mesmo pela agressividade que às vezes se dá ao embate da política, né? Acabam não querendo ir. E isso é um prejuízo enorme para a democracia,
porque eu não acredito numa democracia plena em que 50% da população que nós somos não estejam representadas de fato na política, né? Ou seja, na quantidade que merece. Nós temos que ser pelo menos 50% dos cargos eletivos que definem a vida do país, que é na política que define. São os deputados e senadores no Congresso Nacional, é o presidente da República, são prefeitos e prefeitas, são governadores, são deputados estaduais, vereadores. A definição da vida do país passa por aí. Então, se as mulheres não participam, com certeza a democracia fica capenga, e é capenga. Por isso que a gente pede muito, né, incentiva muito as mulheres a participarem. Dentro do PT, por exemplo, nós estamos numa briga e numa luta para isso acontecer quase desde a fundação. Nós tínhamos implantado a cota de 30% e agora nós temos a paridade nos cargos de direção. Eu consegui chegar à presidência do PT porque nós temos essa política afirmativa. Tem que colocar 50% de mulheres nos cargos de comando. Aí diz assim, essas mulheres não são preparadas. Se preparam, então, porque se ninguém dá oportunidade para preparar, vai se preparar a fórceps. Bota nos cargos de comando e a gente vai ter pelo menos oportunidade, né, de vivenciar a política, de se preparar para ela e vamos começar a crescer como quadros políticos. Agora, se a gente não tiver espaço nenhum, como é que vai fazer? Como é que você vai desenvolver? Se não tem oportunidade, as coisas não acontecem. Então, isso é muito importante. Mas é difícil sim, Amanda, é difícil. Você tem que provar que é melhor que um homem, você tem que trabalhar mais, mostrar mais os resultados, né? E sempre tem a depreciação. Não entende, mulher, coitada, não sei o quê. E aí, se você briga, você é histérica. Homem pode brigar, puxar o facão, gritar. Quer dizer, a mulher, se é um pouco mais ofensiva, é histérica, é estreita, não tem capacidade, não sei o quê. É desse jeito, entendeu? Mas como a gente também não faz política para receber elogio ou para receber avaliação dos outros, a gente faz por uma causa e porque acredita, então isso tem que passar ao largo e a gente denuncia e enfrenta. E estimula outras mulheres a participar, que eu acho muito importante. Deputada, inclusive eu lhe conheci aqui em João Pessoa, no assentamento, na morte de um sem terra, né, que foi brutalmente assassinado aqui, e aquilo me chamou muito a atenção, foi no final de semana, e você veio imediatamente para aquele momento muito importante e muito simbólico, então mostra que sua luta é de fato pelas minorias, né? E é muito bom ver uma mulher tão engajada e tão empoderada e tão forte que vai desbravando tudo e sem limites, né? É muito bom vê-la assim na política e que já passou por tanta coisa, já teve toda a sua vida exposta, mas continua firme e é um espelho, eu acho, para todas as mulheres. Parabéns pela sua luta, né? Ontem eu estive aqui conversando com o deputado federal Gervásio Maia, que é presidente do PSB aqui na Paraíba, e ele falou um pouco sobre esse cenário de eleições municipais. E eu queria que a senhora pudesse falar desse cenário Brasil afora, né? Como é que vê esse momento de eleições em pandemia, sendo presidente de um partido tão importante como o PT? Olha, as eleições para nós vão ser uma oportunidade de a gente falar com o povo brasileiro. Eu acho que a primeira grande oportunidade, depois da prisão do presidente Lula, nós tivemos a eleição de 2018, fizemos isso, mas num momento muito difícil, né? O presidente preso, uma situação muito confusa no país. E eu acho que agora a gente tem condições de utilizar esse período eleitoral para falar. Porque a política, Amanda, foi muito criminalizada, então as pessoas estão muito distanciadas da política, elas não querem nem ouvir falar de política. Agora, com a crise, é que elas estão prestando um pouco mais de atenção e vendo que se não tiver um debate político, uma intervenção delas, da população, nós não vamos conseguir vencer a crise. Na eleição, o que acontece? As pessoas, até porque têm que votar e escolher, elas estão com o ouvido mais aberto, né? Então, elas são mais receptivas a fazer o debate. Então, nós avaliamos que esse vai ser, do ponto de vista do PT, essa vai ser a grande oportunidade de nós conversarmos com o povo brasileiro. É claro que a eleição é municipal, né? As pessoas querem falar da sua rua, do seu posto de saúde, da escola, querem falar da vida na cidade. E está corretíssimo. Mas essa eleição vai ter um componente nacional muito grande, por conta da desestruturação do Brasil. Como que você vai falar, por exemplo, de saúde, do SUS, do posto de saúde, sem falar da emenda constitucional 95, que é a emenda do teto dos gastos, que congelou os recursos para a saúde com base no ano de 2017. Essa emenda foi feita
no governo Temer, apoiada por Jair Bolsonaro. Ele continua, inclusive, com essa emenda em vigor, porque se ele tivesse compromisso, ele já tinha mandado um projeto, um pedido para o Congresso votar para que essa emenda caísse. Ele continua com isso. São 22 bilhões de reais que o SUS perdeu desde 2017. Então, veja a falta que isso faz hoje para o enfrentamento à pandemia. Então, quem está candidato a prefeito, a vereador, vereadora, vai ter que dizer no seu município que, para fazer mais pela saúde, nós vamos ter que também fazer uma luta nacional, que é derrubar a emenda constitucional, que tirou recursos da saúde, da assistência social, né? Ou seja, que desestruturou as políticas públicas. Isso é muito ruim para o Brasil. Então, não tem como a gente não falar. E o PT, obviamente, vai falar sobre tudo isso, porque não tem como sustentar nos municípios políticas públicas sem uma proposta de financiamento federal para estados e municípios, coisa que a gente já brigava lá atrás, né? Porque os estados estão sem dinheiro, os municípios também, né? Você conhece a realidade do estado, acompanhou aí junto com o Coutinho, sabe a dificuldade que tem, né, de fazer as políticas e o quanto é necessário uma política nacional de financiamento, de repasse de recursos. Então, nós vamos querer discutir, sim, aproveitar as eleições para isso. E, claro, caminhar junto com os nossos partidos irmãos, né? Aqueles que são da oposição aqui ao governo Bolsonaro, que já caminharam conosco na eleição de 2018, o PSB, especialmente o PSB aí da Paraíba, né? O governador Ricardo Coutinho sempre foi muito aliado do Gervásio, do pessoal todo que conhece, né, o que é a luta e o que nós precisamos fazer pelo Brasil e pelos municípios brasileiros. Eu espero que a gente possa caminhar juntos aí em João Pessoa, em outros municípios, se não der no primeiro turno, estarmos juntos no segundo turno, mas, ou seja, o nosso campo está reunido para que a gente possa enfrentar essa desconstrução. E a eleição municipal vai ser um momento também de luta e de resistência a essa desconstrução. E já está se discutindo uma nova forma, se a eleição vai ser digital, se vai ser adiada. Os partidos já estão recebendo essas orientações? Então, hoje teve uma reunião no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente Barroso está propondo que a eleição seja adiada para dezembro, ter o primeiro turno dia 5, o segundo dia 20. Há uma controvérsia no Congresso, tem muitos que querem manter. Eu acho assim, primeiro, essa é uma matéria do Congresso, tem que ter uma emenda constitucional para mudar a data da eleição. Segundo, nós temos que saber como é que vai estar a pandemia, né? Nós temos que saber a curva. E terceiro, claro, manter a eleição dentro do ano de 2020. E se ela for adiada para depois de 2020, ela vai mexer na soberania popular. Porque quem está cumprindo o mandato hoje de prefeito e de vereador foi eleito pelo povo para cumprir mandato de 4 anos. Se Sim. for para fazer coincidência de eleição, podemos até discutir, mas tem que ser para uma eleição seguinte, não para esse mandato que está vigorando. Então, a nossa posição é, primeiro, observar o que dizem as autoridades de saúde e, segundo, se for possível, manter a eleição no calendário ou a gente passar aí um mês e meio, para dar tempo de a sociedade, enfim, a comunidade se recompor dessa crise da pandemia. Tá bom, deputada, foi muito bom falar com você. Tem muitas pessoas aqui conosco, nos ouvindo. A gente pode passear aí por tudo que está acontecendo no Brasil, um grande conteúdo, né, que a senhora traz aqui para a gente. Eu queria deixar um espaço aqui, a gente está chegando ao final da live. Eu queria lhe agradecer por esse espaço na sua agenda. Eu sei que você está trabalhando muito aí, enfrentando todo esse governo, esse desgoverno que vem destruindo o país e todas as políticas públicas, e a maioria delas implementadas pelo PT, né, foram grandes avanços em todo o país. Então, eu queria deixar um fechamento aí para que você possa chamar a população para se manifestar da forma correta, para que a gente possa resistir e lutar contra esse governo do governo Bolsonaro, o desgoverno do governo Bolsonaro, né? O desgoverno, é isso mesmo, Amanda. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar com você, parabenizar por esse trabalho que você está fazendo, pelas entrevistas, né? Pela sua luta aí por justiça de verdade, pela sua luta pelas políticas públicas, pela oposição, enfim, e estamos juntas nessa caminhada.
E dizer a todo o pessoal que está nos assistindo, agradecer aí os apoios, enfim, as manifestações. Tem muita gente que entra para criticar, eu não sei qual é, na realidade, desse pessoal que apoia o Bolsonaro entrar nas nossas lives, né? Deve ser que eles não se gostam, eles querem ouvir a gente falar. Né? Isso, faz parte, né, deputada? Eles acham que nos atrapalham, coitados, né? Então, deixa eles tocar a vida aí. Eles estão aprendendo, na verdade. É isso mesmo, é bom eles entrar para eles irem aprendendo. Um pouquinho de discussão. Mas agradecer a todos que estão aí nos acompanhando e dizer que, claro, nós vamos precisar lutar. Né? Tudo que nós conquistamos no Brasil, para a imensa maioria do povo pobre e trabalhador, foi através de luta, porque as elites desse país nunca acharam que o povo fazia parte do Brasil. Né? Sempre acharam que o povo estava na periferia da construção de um Estado. E a gente sabe que um Estado, sem proteger o seu povo, sem ter um desenvolvimento para todos, sem incluir, não vai ser soberano, né? Não vai ser sustentável. E que a gente precisa muito agora cerrar fileiras para a gente proteger o nosso país e proteger o povo brasileiro. Aproveitar essa crise para desembarcar desse neoliberalismo, já tem muita gente criticando. O Estado precisa ser forte, principalmente num país como o Brasil. Não tem como não ter Estado forte, então o Estado tem que ter políticas efetivas, tem sim que colocar muito dinheiro para investir, dinheiro na saúde, na educação, na assistência social. É isso que vai fazer o Brasil ser um país com condições de desenvolver. E, sobretudo, dizer que nós temos que trabalhar com a esperança. Né? Esse país é grandioso, um povo trabalhador, generoso. Nós vamos sair dessa sim. Né? Pode demorar um pouquinho, eu espero que não. Nós vamos sair, nós temos condições de reconstruir esse Brasil. Nós temos 500 anos de história. Grande parte dessa história foi uma história contra a maioria do povo, mas nós, num período curto de democracia, após a Constituição de 88 e depois dos governos, né, do presidente Lula, principalmente, nós conseguimos mostrar que é possível ter um outro país. Um país que gere emprego, um país que tenha renda para as pessoas, um país que tenha políticas públicas fortalecidas, um país que cuide do desenvolvimento regional. É isso que nós queremos, um país para o seu povo. Então, quero dizer para todos, não perder a esperança, nós vamos conseguir sair dessa. E, por fim, eu quero manifestar minha solidariedade, também do PT, a todas as famílias que perderam suas vítimas, seus entes queridos no coronavírus, né? Porque é muito triste isso. Perder um ente querido já é difícil, e numa pandemia como essa, se quer conseguir velar, né, o corpo das pessoas. Então, é uma dor tremenda. Eu queria manifestar solidariedade também aos profissionais de saúde que têm dado sua vida, aos profissionais do SUS, do Sistema Único de Saúde, que com todo o ataque e tentativa de desconstrução, nos orgulham muito por estar enfrentando essa crise. É a saúde pública que, no fim das contas, segura tudo. E, claro, uma grande solidariedade a você, ao Ricardo, por tudo que vocês têm passado. A gente está junto nessa caminhada, conte conosco e vamos estar juntos aí na reconstrução do Brasil, não tenho dúvidas. Vamos continuar resistindo, deputada, e devolvendo às pessoas também a capacidade de sonhar, né? Falar com a senhora faz com que isso venha para muitas pessoas, devolve um pouco da capacidade de sonhar desse povo tão sofrido, desse nosso povo tão sofrido, né? Desse país. Um grande abraço, eu sei que a senhora fala sempre com o presidente Lula, um grande abraço para ele, né? Obrigada. E continue firme na sua caminhada.